Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio Almeida. Falo aqui da cidade de Arthur Nogueira. Hoje vamos ler na palavra aqui, em Lucas 3, 21. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado também, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. E ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. E aqui em Lucas 4 fala: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo, e nesse tempo não comeu coisa alguma. Terminando ele, teve fome, e disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformam em pão. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o alto do monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos da terra e toda a sua riqueza. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a que eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a ele servirá. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito em Salmo 91, 11, 12: Mandará os seus anjos acerca de ti para que te guarde, para que sustente nas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em pedra. Respondendo, Jesus disse-lhe: Está dito, Satanás, não tentarás o Senhor o teu Deus. Acabando-se toda a tentação, o demônio se retirou. A palavra de Deus fala que nós temos que entender uma coisa. Jesus começou sua batalha contra o diabo. Não foi para ganhar Jerusalém, não foi para ganhar uma cidade, um país, mas para ganhar o mundo das mãos do demônio, para desfazer as obras do diabo. Manifestou-se o Filho de Deus. E então, a luta que ele teve foi espiritual. E Jesus sozinho venceu todo o planeta Terra. Sozinho, com jejum e oração. Veja bem, crentes. Veja bem, povo, que se alinha lá na Paulista, fazendo grandes passeatas, isso de nada vale. Valeria 1/10 desse povo, ou 1/100 desse povo que se reúne na Paulista de jejum e oração, e nosso Brasil será liberto. Olha, povo, vocês estão orando para o Deus errado, fazendo coisas erradas, lutando contra a carne e contra a sangue. Nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra as potestades do mal em lugares celestiais, o príncipe do demônio. O príncipe das trevas se ganha a batalha com jejum e oração em nome de Jesus. Não é com passeata, com arma, com tiros, com violência, não. A luta é de joelho. Josafá, quando enfrentou com seus 10.000 soldados, 500.000 soldados que veio 3 nações contra ele, eles com louvor, jejum e oração, Nínive venceu. O próprio Deus que determinou a destruição de Nínive em 40 dias, jejuaram e oraram, e Deus suspendeu o juízo sobre eles. Em 2 Crônica 18, toda a nação de Israel foi de jejum e oração e venceu a batalha sem tirar a espada da bainha. Vocês têm que entender uma coisa: a luta é contra o espírito que governa os humanos, e não contra a carne deles, com espada, com arma, com bomba. Isso não resolve, porque se resolvesse, as drogas não continuariam crescendo cada vez mais, a Cracolândia não aumentaria, o pecado cresce a cada vez mais, porque a luta do ser humano não é de jejum e oração.
Não vai dar certo, pode libertar o Brasil por um tempo, mas depois volta o inimigo de novo, porque a luta não é com armas, é jejum e oração, porque Jesus sozinho venceu, o mundo inteirinho ele venceu, 40 dias e 40 noites de jejum e oração, e o Filho de Deus venceu as obras do diabo. Assim, vê se aprende, ó crentes do Brasil, do mundo inteiro, vê se aprende, povo brasileiro, povo mundial, vê se aprende. A luta não é física, a luta é espiritual. E vence-se essa luta espiritual quando os batalhadores sabem o argumento certo a usar, as armas certas a usar, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E Jesus, com o seu poder, apenas um homem venceu o planeta inteirinho com jejum e oração. E aqui fala mais, todos batalham, foram vencidas as batalhas porque não jejuaram e não oraram. O mal sempre volta, as drogas sempre voltam, a peste, a fome, tudo sempre volta com grande força e poder dominando o mundo, porque a batalha foi perdida, porque lutaram com instrumentos errados. Os apóstolos disseram, aqui tem enxada e foice, vamos transformar em espada. Jesus disse, não, quem vive pela espada morrerá pela espada. Nossa luta não é com espada, irmãos, é jejum e oração. Essa batalha, quando você vence essa batalha, o exemplo de Jesus mostrou para toda a humanidade o sistema certo de lutar. As igrejas do Brasil, se fizessem uma jejum e oração nas montanhas, 7 dias e 7 noites de jejum e oração ali, e a vitória viria avassaladora, todo o mal seria varrido do nosso país, do nosso mundo. Mas a humanidade não aprende, desde os tempos antigos nunca aprenderam. Quando o povo de Israel foi liberto, não foi pela espada. Os egípcios com 600 mil cavaleiros, espada, lança, Israel desarmado, venceu a batalha e destruiu totalmente o exército do Egito. Josafá, na sua batalha, cantando louvor, todo de jejum e oração, venceram 5 nações. 500 mil soldados perderam para apenas 10 mil. Então, quando fala, as batalhas têm sido vencidas, não com armas, não com bomba, não com violência, mas sim com jejum e oração. É a arma mais poderosa que existe no mundo. E as pessoas parecem que não aprendem. Viveram milhares e milhares de anos perdendo batalha, perdendo, mas não aprenderam a usar o instrumento certo na hora da batalha, que é jejum e oração. Fique na paz do Senhor. Quem aceitou essa mensagem é vitorioso. Lembrança aí, Otávio Massa. Lembrança, Otávio Massa. Lembrança, Luiz da Bahia. Lembrança ao povo do YouTube. Lembrança aos meus inimigos que atiraram pedra contra mim e eu construí um castelo com as pedras que vocês atiraram. Quanto mais me desaprova, mais cresce. Quanto mais vocês ódio têm, mais Jesus vence sobre todo o mal que domina esse mundo. E nós somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou está ouvindo essas palavras. Eu estou usando a batalha que Jesus usou, jejum e oração. Jesus nunca pegou numa espada, Jesus nunca usou de violência para impor o seu reino. Jejum e oração. Fique na paz do Senhor. Até outro dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja com os irmãos.
Vou ler uma passagem aqui em 1 Pedro 1,12. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Glória a Deus. A palavra aqui nos fala, irmãos, para nós seguirmos em obediência ao Senhor, que depois que recebemos o conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, pois fomos resgatados por Jesus Cristo, não por coisas corruptíveis, mas pelo seu precioso sangue, irmãos, que ele teve esse grande sacrifício. Por isso, quando nós conhecemos a palavra de Deus, não somos mais ignorantes, aqui como está escrito, que antes andávamos conforme as concupiscências, porque estávamos em ignorância. Mas agora, conhecendo a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, buscamos andar em santidade como Ele andou. Pois Ele disse, sede santo como eu sou santo, nos afastando do mal, ouvindo a palavra de Deus, tendo a palavra do Senhor como nosso guia, como nosso caminho, sabendo que fomos comprados por um sangue tão precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós andávamos conforme nossos pais nos ensinávamos, não tinham entendimento, mas agora com o entendimento do nosso Senhor Jesus, quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você anda na presença dele e busca fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.